Durante 20 anos, eu fui o espaço em branco nas fotografias da minha própria família. Literalmente. Em porta-retratos espalhados pela casa, nos álbuns digitais compartilhados nos grupos de parentes, nas lembranças relembradas nas rodas de Natal ou nas postagens nostálgicas de redes sociais, havia sempre um vazio, uma moldura cuidadosamente recortada onde eu deveria estar. Minha existência era algo a ser apagado, esquecido, riscado com precisão quase cirúrgica. E a ironia mais cruel é que eu era a única filha. Não sei exatamente quando começou o apagamento. Talvez quando eu passei a discordar de algumas regras. Ou quando comecei a fazer perguntas que ninguém queria responder. A verdade é que minha família era muito boa em manter aparências. Tudo girava em torno da imagem perfeita. Meu pai, sempre de terno bem alinhado, com o sorriso plástico que escondia suas reais intenções. Minha mãe, com suas unhas impecáveis, o cabelo sempre preso no mesmo coque severo, fingindo doçura enquanto distribuía veneno em palavras doces. E eu nunca coube naquele molde. Eu era a que fazia perguntas desconfortáveis no jantar, a que se recusava a sorrir para visitas que mal conhecia, a que preferia os livros ao invés das festas, a que não aceitava conviver com o silêncio sufocante que cobria os gritos não ditos daquela casa. Aos 15 anos, tentei conversar com minha mãe sobre algo que me incomodava. Ela me interrompeu no meio da frase, ergueu a mão como se eu fosse uma criança birrenta e disse, com frieza cirúrgica: "Você é uma decepção. Vai estragar a nossa família se continuar assim. Se quer destruir tudo, faça isso bem longe daqui." E foi exatamente o que aconteceu. Fui embora de casa aos 17 anos. Não com um chute literal, mas com algo muito pior, a indiferença. Minha ausência não foi notada, não foi mencionada, não foi lamentada. Era como se eu nunca tivesse existido. Tentei ligar nos primeiros meses. Mandava mensagens nos aniversários, em datas especiais, recebendo apenas o silêncio em troca. Até que parei. Cortei o cordão umbilical sozinha. Aprendi a sobreviver sem raízes. Fiz faculdade com bolsa integral. Trabalhei em 2 empregos ao mesmo tempo. Dormia pouco, mas sonhava alto. Consegui juntar dinheiro, investir, abrir meu próprio negócio. Em silêncio, sem alarde, sem nenhuma foto publicada para provar minha existência. Não por escolha, mas por proteção. Enquanto isso, minha família seguia com a fachada perfeita. Meu irmão mais novo, o queridinho, seguia o script do filho exemplar. Fotos em viagens, eventos luxuosos, premiações, tudo milimetricamente postado para que ninguém notasse o que estava por trás. Mas eu sabia. Sabia que aquele mundo era podre por dentro. Sabia que a conta um dia chegaria. E ela chegou. Começou com um sussurro. Uma notícia pequena no jornal local, mencionando irregularidades em uma empresa da qual meu pai era sócio majoritário. Depois veio a matéria investigativa em rede nacional, revelando esquemas de corrupção, lavagem de dinheiro, envolvimento com empresas fantasmas, funcionários fantasmas, contratos forjados, tudo que parecia ficção virou manchete estampada com letras garrafais. Eu li a notícia com um misto de choque e alívio. Choque porque, mesmo conhecendo os podres, eu não imaginava que a teia era tão profunda. E alívio porque, enfim, o mundo veria a verdade que tentei mostrar anos atrás, quando ainda gritava para ser ouvida. O escândalo se espalhou como pólvora. A máscara caiu. A casa de vidro estilhaçou. E foi então que eles vieram atrás de mim. A primeira tentativa foi uma ligação. Número desconhecido. Ignorei. Depois, uma mensagem curta de minha mãe: "Precisamos conversar. Urgente." Ri sozinha. 20 anos ignorando minhas mensagens. 20 anos fingindo que eu não existia. 20 anos me apagando das fotos, das lembranças, das conversas. E agora, diante da desgraça, lembraram de mim. Achei que sentiria prazer com aquilo. Mas o que senti, de verdade, foi uma tristeza funda. Um buraco no peito que não era de saudade, mas de constatação: eu nunca tive uma família de verdade. Só uma encenação. Naquela noite, dormi pouco. Olhei para o teto por horas, revivendo todas as vezes em que fui ignorada, silenciada, excluída. E então, decidi ouvir o que tinham a dizer.
Não por pena, nem por laços sanguíneos. Mas porque eu queria olhar nos olhos deles e deixar uma coisa bem clara. A filha esquecida agora tinha voz. E ela aprendeu a usá-la. O restaurante era caro. Um daqueles lugares que você precisa reservar com semanas de antecedência e onde o silêncio custa tanto quanto o vinho. Eu escolhi aquele lugar por uma única razão: eles valorizavam a discrição. E era isso que eu queria, um campo neutro, longe da minha casa, longe da memória daquela casa. Minha mãe chegou primeiro. Estava mais magra do que eu me lembrava, o rosto mais tenso, as rugas mais profundas, embora o mesmo coque rígido tentasse esconder o desgaste. Não havia mais a altivez de antes. Ela entrou olhando em volta, insegura, como se cada olhar pudesse julgá-la. Talvez julgassem mesmo. Meu pai apareceu minutos depois, com o andar mais lento e os ombros caídos. Sem o terno de corte perfeito, sem um sorriso ensaiado. Apenas um homem comum tentando parecer maior do que a vergonha que o acompanhava. Eles se sentaram de frente para mim como se estivéssemos em um tribunal. E, de certa forma, estávamos. Você está bonita, disse minha mãe, quase num sussurro. Eu não respondi. Peguei o menu apenas para dar a eles o tempo de perceber que aquele elogio tardio não surtiria efeito. Obrigado por nos encontrar, começou meu pai, e foi a primeira vez, em mais de 2 décadas, que ele me agradeceu por algo. Ainda assim, continuei em silêncio. Ele precisaria se esforçar mais. Minha mãe pigarreou, ajeitou o guardanapo sobre o colo, e disse: Nós precisamos de você. A frase era simples. Crua. Quase feia. Mas ela carregava séculos de hipocrisia, e a mim bastou ouvir isso para entender que não havia arrependimento algum. Só desespero. Precisa de mim? Perguntei, inclinando levemente a cabeça. Curioso. Achei que vocês preferiram me apagar das fotos, da memória, da existência. Minha mãe abriu a boca, mas não respondeu. E aquilo me deu uma estranha satisfação. Ver o silêncio dela agora era diferente. Era o silêncio de quem finalmente não sabia como mentir. Meu pai tentou intervir. Filha, sabemos que cometemos erros. Ri. Um riso curto, seco, ácido. Erros? Me ignorar durante 20 anos foi um erro? Me excluir de tudo, me tratar como se eu não fosse parte da família? Me apagar de fotos, esconder minha existência? Vocês não erraram. Vocês escolheram. Com convicção. Ele baixou os olhos, e eu continuei. E agora estão aqui, porque o mundo caiu. Porque os crimes de vocês finalmente saíram dos bastidores. E adivinhem? Ninguém quer mais ajudar. Os amigos sumiram. Os sócios os abandonaram. E pensaram, quem sabe a filha que a gente fingiu que não existia possa nos salvar? Minha mãe empurrou o prato ainda intocado para longe. Eu nunca quis isso, você precisa acreditar. Eu preciso de nada. Interrompi. Não estou aqui para entender, justificar ou perdoar. Estou aqui porque eu decidi estar. E é só por isso que vocês estão tendo essa conversa agora. Porque eu permiti. E eu posso levantar e ir embora a qualquer instante. Minha voz não tremeu. Me surpreendi com isso. Por anos imaginei como seria enfrentá-los. Sempre achei que eu choraria, que gaguejava, que a dor do passado me sufocaria. Mas não. Ali, naquele restaurante elegante, fui só firmeza. Foi o que eles sempre temeram que eu me tornasse, uma mulher que sabia exatamente quem era. A situação é grave, Carolina, disse meu pai, usando meu nome completo pela primeira vez em décadas. Podemos perder tudo. A casa, os bens. O processo corre em sigilo, mas os advogados dizem que uma movimentação estratégica poderia mudar o rumo das coisas. Um nome limpo. Um investimento. Uma pessoa com credibilidade. E essa pessoa seria eu? Sim, respondeu minha mãe, encarando o prato como se ele pudesse engolir a vergonha dela. Sabemos que você construiu algo. Que tem influência. Sucesso. Você pode ajudar. Pode salvar nossa família.
Eu me inclinei para a frente, apoiando os braços na mesa, e encarei os dois. Família? Agora somos família? Eles ficaram em silêncio. Pela primeira vez, ambos entenderam a gravidade da palavra que usaram. Respirei fundo e continuei. Vocês passaram 20 anos fingindo que eu não existia. Me fizeram duvidar do meu valor. Me fizeram crescer com a sensação de que eu era o erro da equação. Eu só queria pertencer, só queria ser vista, só queria estar nas malditas fotos de Natal, mesmo que mal enquadrada. Mas vocês me apagaram. E agora, com as máscaras no chão, vem aqui pedir ajuda, implorar por algo. Porque eu fui forte o suficiente para sobreviver sem vocês. Minhas mãos estavam geladas, mas não tremiam. A dor que eu senti durante anos se transformou em outra coisa. Não era raiva. Era lucidez. E então, você vai nos ajudar? Insistiu meu pai, com a voz rouca. Sorri. Um sorriso que não tocou os olhos. Talvez eu até escute o que vocês têm a propor. Mas saibam de uma coisa, eu não sou mais a filha que queria um convite para as festas da família. Agora, sou a mulher que decide quem senta à mesa. Levantei-me e deixei a conta paga. Olhei para trás uma última vez antes de sair. Vi os dois sentados, recolhidos, menores do que jamais imaginei que pudessem parecer. Eles me apagaram por 20 anos. Agora, era minha vez de decidir se eles mereciam um lugar na minha história. Eu não consegui dormir naquela noite. Mesmo com a cabeça encostada no travesseiro, o corpo exausto e as janelas fechadas, o mundo parecia fazer barulho demais. Lembranças batiam na minha porta como fantasmas famintos, o aniversário em que tiraram uma foto em família enquanto eu limpava a cozinha, o casamento do meu irmão, onde me pediram para não aparecer nas fotos oficiais, um álbum que encontrei por acaso, aos 19 anos, onde meu rosto era sempre uma sombra borrada, um canto cortado, um rastro mal editado. Eles me apagaram de tudo. De todos os momentos. Até mesmo das pequenas alegrias. E agora queriam ajuda. Passei o dia seguinte tentando entender por que aquela ideia me incomodava tanto. Eu não devia simplesmente negar e seguir com a minha vida? Era o mais lógico. Mas parte de mim queria mais do que apenas virar as costas. Queria mostrar a eles o que é ser esquecida. Queria que sentissem o que é ser invisível, não por escolha, mas por imposição. Foi assim que nasceu a ideia do jantar. Enviei uma mensagem para minha mãe. Jantar em minha casa. Amanhã. Tragam o que quiserem me mostrar. Ela respondeu em menos de 2 minutos, como se estivesse à espreita do meu contato. Eu podia imaginar o alívio deles, aquela fagulha de esperança de que eu fosse ceder, de que ainda restasse alguma lealdade enterrada sob as décadas de rejeição. Mal sabiam que eu não era mais aquela menina ingênua que esperava ser amada. No dia seguinte, preparei o ambiente como quem prepara um palco. A casa estava impecável, silenciosa, e fria como eu mesma me tornará. Coloquei a mesa com talheres de prata, taças de cristal, guardanapos bordados. Não para impressioná-los, mas para lembrá-los, de forma silenciosa e cruel, do que eles abriram mão quando decidiram me apagar. Pontualmente às 19 horas, o interfone tocou. Mandei subir. Eles chegaram vestidos como se ainda fossem importantes. Minha mãe usava uma blusa de seda, mas os olhos revelavam cansaço. Meu pai ainda tentava manter a postura, mas seu terno puído entregava a decadência. Cumprimentei-os com um aceno seco e os conduzi à sala de jantar. Bonita sua casa, disse minha mãe, tentando sorrir. Eu sei, respondi. Sente-se. Eles obedeceram sem protestar. Trouxeram uma pasta. Sabia que trariam. Eu já havia mandado meu advogado fazer uma varredura sobre o que estavam enfrentando, bloqueios judiciais, dívidas acumuladas, possível prisão preventiva. Eles estavam desesperados. E agora, viam em mim a salvação. Meu pai abriu a pasta com os dedos trêmulos. Aqui estão os documentos. A proposta é simples. Você entra como sócia temporária na empresa de fachada, nos ajuda a limpar a imagem e, com isso, conseguimos renegociar os contratos. Em troca, deixamos para você uma parte dos bens não comprometidos. E quais bens seriam esses? Perguntei, cruzando os braços.
O apartamento em Angra, 2 carros e uma conta na Suíça ainda não rastreada, respondeu ele, como se estivesse oferecendo doces. Minha mãe o interrompeu, falando baixo. Além disso, prometemos te incluir de verdade daqui para frente. Sem apagamentos. Você voltará a fazer parte da família. Sorri. Mas foi um sorriso gélido. Uma rachadura no rosto. Ah, então é isso? Agora que tudo desmoronou, vocês me devolvem o convite para a festa? Me devolvem o lugar na mesa? As fotos antigas onde meu rosto foi cortado, vocês vão colar de volta? Carolina, pelo amor de Deus, isso é coisa do passado, murmurou minha mãe. O passado é tudo que me deram, retruquei. Não me restou outra herança além da dor. E agora, querem que eu salve vocês com o que construí sozinha? Com cada lágrima que engoli calada, com cada dia que dormi com fome, com cada humilhação que suportei para chegar onde estou. Meu pai tentou interromper, mas eu levantei a mão. Quando eu fazia aniversário, vocês diziam que não valia a pena gastar dinheiro comigo. Quando eu ganhava prêmios na escola, vocês diziam que eu pelo menos estava fazendo algo de útil. Vocês tiraram minha infância, minha autoestima e minha voz. E querem que eu retribua com solidariedade? Nós somos sua família, insistiu minha mãe, chorando pela primeira vez. Não, corrigi, com firmeza. Vocês foram um castigo. Uma lição. Um lembrete de tudo o que eu nunca mais quero ser. Família não é sangue. Família não exclui, não apaga, não silencia. Levantei-me da mesa e caminhei até a estante, onde deixei uma caixa preta. Coloquei-a sobre a mesa diante deles. Aqui estão as fotos antigas. As que vocês esqueceram de apagar dos negativos. Eu as recuperei. Revelei todas. A cada imagem, fiz questão de me reencontrar. Me ver. Me lembrar de que eu existia, mesmo quando vocês diziam que não. Meu pai tentou abrir a caixa, mas empurrei-a de volta. Não. Agora é minha vez de escolher quem fica na minha história. E vocês não ficam. Peguei os documentos da pasta, rasguei-os um a um. Lenta, meticulosamente, sem pressa. Cada folha parecia uma libertação. Vocês tiveram 20 anos para fazer a coisa certa. Agora é tarde. A porta estava aberta quando apontei para ela. Eles hesitaram. Choraram. Imploraram. Mas eu permaneci em pé, inabalável, observando-os caminharem em silêncio para fora da minha vida, dessa vez, sem chance de retorno. A última ceia havia terminado. E eu, finalmente, era livre. Na manhã seguinte, sentei no chão da minha sala com a caixa de fotos no colo. Era pequena, preta, discreta. Mas continha o que havia de mais valioso, pedaços da minha história que, por muito tempo, pensei que haviam sido perdidos para sempre. Ali dentro estavam os registros que minha mãe não teve tempo ou paciência de rasgar. Fotografias esquecidas em álbuns antigos, escondidas em envelopes amarelados no fundo de uma gaveta. Eu as recuperei anos atrás, como quem junta cacos de um espelho estilhaçado tentando lembrar do próprio rosto. Cada imagem era uma ferida aberta, e também uma cicatriz que eu havia transformado em medalha. Na primeira foto, eu tinha uns 5 anos. Estava numa festa de aniversário. No canto inferior, meu irmão sorria ao lado do bolo, e eu aparecia de relance, meio de costas, com um copo de refrigerante na mão. Ninguém me olhava. Eu não estava no centro de nada. Apenas existia margem, como sempre. A segunda foto era no Natal. Minha mãe, meu pai e meu irmão posavam com roupas combinando em frente à árvore iluminada. Eu estava atrás da cortina, visível apenas porque uma fresta me revelou um olho atento, meio rosto curioso, uma mão segurando a barra da toalha. Aquela imagem me dilacerou na época. Hoje, me fortalece. A terceira foi a que mais me marcou. Era uma foto de família tirada por um fotógrafo profissional. Todos arrumados, sentados em cadeiras estofadas. Eu estava ali, ao lado do sofá. Só que, na versão original do álbum, havia colado um adesivo de flor sobre o meu rosto. Literalmente. Me lembro de quando encontrei aquela versão. Eu devia ter uns 21 anos.
Peguei o álbum escondido durante uma visita rápida à casa deles. Achei que talvez, só talvez, tivessem começado a me incluir. Mas não. Havia um adesivo. De flor. No lugar onde estava minha cara. Hoje, ao olhar a cópia restaurada, sem o adesivo, com minha imagem visível, eu não chorei. Sorri. Porque eu tinha me encontrado ali. Porque ninguém mais podia me apagar. Fechei a caixa com cuidado, como quem fecha uma história. Respirei fundo. Durante muito tempo, eu achei que precisava ser aceita para ter valor. Achei que a aprovação deles era sinônimo de pertencimento. Eu queria fazer parte de algo, de qualquer coisa que parecesse família. Mas, ao longo dos anos, fui percebendo que pertencer a si mesma é a única forma de liberdade verdadeira. Não havia nada de errado comigo. Nunca houve. O problema era o ambiente. O molde que tentaram me encaixar. A narrativa que inventaram sobre mim. Eles precisavam que eu fosse a filha difícil, a rebelde, a ingrata, porque, assim, podiam justificar suas próprias falhas. Podiam continuar vivendo a mentira que construíram com tanto zelo. Mas agora, com as máscaras no chão e a reputação destruída, o que restava para eles era o que sempre houve em mim, verdade. E a verdade é que eu venci. Não porque fiquei rica, bem-sucedida ou reconhecida. Venci porque me recusei a virar aquilo que eles queriam que eu fosse. Venci porque não permiti que a dor me definisse. Venci porque, no fim, sou a única da família que ainda consegue se olhar no espelho sem sentir vergonha. Naquela tarde, abri meu e-mail e encontrei outra mensagem da minha mãe. Se você mudar de ideia, ainda podemos consertar tudo. Não respondi. Apaguei. Sem rancor. Sem pressa. Sem peso. Eu não precisava mais provar nada para ninguém. Pela primeira vez, pendurei na parede da minha sala um retrato antigo, daqueles que antes eu escondia em caixas. Era uma foto minha, aos 8 anos, de frente para a câmera, com um sorriso tímido e os olhos esperançosos. Eu estava sozinha. Mas, naquele instante, percebi, era a única imagem em que eu parecia, genuinamente, feliz. Talvez porque, naquela hora, ninguém tentou me apagar. Talvez porque, ali, eu ainda acreditava que merecia ser vista. E agora, eu sabia. Passei os dedos sobre o vidro da moldura, como quem toca a própria alma. Aquela garotinha agora era mulher. Forte. Independente. Inteira. E dessa vez, ninguém iria apagá-la. Alguns meses se passaram desde aquela noite em que rasguei os documentos e deixei meus pais saírem da minha vida pela última vez. Desde então, não houve mais tentativas de contato. Nem ligações. Nem mensagens. Nenhuma surpresa desagradável na porta da minha casa. Eles sumiram. Como fantasmas vencidos pela luz da manhã, desapareceram do meu cotidiano com a mesma rapidez que surgiram quando tudo desmoronou. Pelo que acompanhei discretamente e sem me envolver, apenas observando à distância, o processo seguiu seu curso. As máscaras caíram de vez. As acusações se tornaram públicas. O rosto de meu pai estampou os jornais, os sites de notícias, os programas sensacionalistas. O homem de prestígio virou sinônimo de escândalo. A família perfeita virou manchete de vergonha. As redes sociais, que antes exibiam fotos editadas com sorrisos ensaiados, foram desativadas. Silenciadas. A casa onde cresci foi colocada à venda às pressas, mas ninguém quis comprar. Era como se até as paredes soubessem demais, como se os sorrisos impressos nas fotografias ainda ecoavam mentiras demais para que alguém pudesse viver ali em paz. Meu irmão, o intocável, teve que prestar depoimento. Não sei o quanto ele sabia, mas sei que sempre preferiu fechar os olhos para tudo que não envolvesse seu conforto. Eu não esperei nada dele. Nem compaixão, nem culpa. Ele foi criado para ser cego e surdo às dores dos outros, desde que seus próprios interesses estivessem protegidos. E agora, nem isso restava. Caminhar pela vida depois disso não foi um conto de fadas. Havia momentos em que o silêncio da ausência deles ainda latejava. Não pela falta em si, mas pela constatação de que, mesmo quando estavam presentes, nunca estiveram de verdade.
Mas, pouco a pouco, fui preenchendo o espaço que antes era dor com outras coisas, escolhas minhas, pessoas que me enxergavam de verdade, projetos que me faziam sentir orgulho. Plantei novas raízes onde antes só havia terra rachada. Construí uma vida inteira com as pedras que jogaram contra mim. E o mais curioso de tudo foi perceber que, mesmo com todo o barulho que eles fizeram tentando me apagar, agora era o silêncio deles que gritava mais alto. Eles haviam se tornado exatamente o que tentaram fazer comigo, esquecidos. Certa tarde, enquanto passeava por um parque perto de casa, vi uma menina brincando sozinha no balanço. Tinha o cabelo igual ao meu quando era criança. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas não de tristeza, de ternura. Ela olhou para mim e sorriu. Um sorriso inteiro, sem vergonha, sem medo. Sorri de volta. E foi ali que percebi, com uma clareza quase sagrada, que eu não precisava de aprovação. Nunca precisei. O amor que me negaram, eu havia encontrado em mim mesma. Nas cicatrizes que aceitei, nas batalhas que venci, na mulher que me tornei apesar de tudo. Eu era, finalmente, livre. Sem mais molduras vazias. Sem mais espaços em branco. Sem mais sussurros de vergonha ou promessas quebradas. Agora, o retrato da minha vida era inteiro. Com todas as cores, dores, memórias e verdades que me compunham. E quem não soube me enxergar, não merecia estar nele. Fim.